Olá, amada igreja de Jardim Caraí, bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. É muito bom ter você aqui para que a gente possa, de modo contínuo, colocar a verdade no nosso coração. Então se prepara aí porque Deus vai falar com você, vai falar comigo, porque a proposta de Deus é essa, é uma proposta crescente de sempre nos abençoar. Ok, vamos lá. Vamos conversar hoje sobre responder a Deus é a chave para o nosso crescimento. Então Deus ele é uma pessoa e quando ele te comprou lá na cruz do Calvário, a proposta dele é uma proposta de relacionamento, em que ele vem morar em nós e agora ele se move, nós nos movemos com ele. Ele é uma pessoa, ele tem vontades, ele tem um plano maravilhoso. Aliás, ele é a vida. Ele é a única vida. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra vida, só existe uma vida. Uma única vida, um único caminho, uma única verdade. E quando Deus te compra para ele, a proposta de Deus é que você viva, que você ande, que você se mova nesta vida, nele, em Cristo Jesus. Então, você pode ser de Cristo Jesus e, você bem claro, pode estar seguindo o seu próprio caminho. Quando Deus te comprou, para que você ande em outro caminho. Que caminho é ele? Ele mesmo, ele é o caminho. Veja, ele não é um caminho para ele, ele é o caminho. Você anda nele e se move nele. Ele é o caminho. Ele é uma direção a ser seguida, ok? Então, a proposta de Deus é que você responda ao chamado, responda à voz, responda ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo ministra no seu coração e você responde. E conforme você cresce, essa percepção vai aumentando cada vez mais. E conforme você obedece, responde ao Espírito Santo, ele vai crescendo no seu coração, falando cada vez mais com você, e esse relacionamento só cresce. Sabe como você cresce num relacionamento, marido, esposa, com confiança, com intimidade, e cada vez mais vai gerando mais confiança, conforme um vai respondendo ao outro, um vai valorizando, honrando, respondendo, atendendo, servindo um ao outro. Qual é a proposta desse relacionamento? Crescer. Então a proposta do relacionamento meu e seu com Deus não é um relacionamento, por exemplo, que só Deus fala. Ou só que você fala, mas não Deus. Ah, pastor, mas Deus falar é importante. Claro que é, mas não é uma proposta que você fala, mas também não é uma proposta que ele fala. Ele fala, ele te dá. E aí, o que a gente faz com isso tudo que Deus nos dá? Tem uma proposta para isso, tem um propósito para isso. Deus te dá um dom, Deus te dá um talento. Para quê? Deus te chama, Deus sempre tinha uma proposta para o povo dele. Ao longo dos anos, sempre homens de Deus eram chamados. E aí, vai ou não vai? Responde ou não? Sabe, o homem escolhe se vai responder à voz de Deus e à proposta, o chamado dele. Você vê isso na vida de Jonas. Deus tinha uma proposta para ele, ele tentou fugir. Ok. Mas veja, a proposta de Deus é melhor. Não fuja de Deus. A proposta de Deus é sempre melhor, sempre transformadora. Deus demonstrou o amor e o carinho de Jonas, preservou ele no ventre daquele peixe, derramou graça sobre ele, saiu são e salvo. E foi para onde Deus queria que ele fosse. Ministrou a Nínive e olha o resultado final. Quantas pessoas foram alcançadas? Nínive estava para ser destruída. O povo se arrependeu. Sabe, onde tem arrependimento, ali vai a graça de Deus. E Jonas, ele respondeu, ele ouviu, tentou fugir. Deus te espera, querido. Não fuja da proposta de Deus. Deus coloca sonhos e propósitos no seu coração, no tempo certo, da maneira certa. Eles vão se cumprir se nós respondermos a Ele.
E sempre a proposta final é abençoadora, querido. Não pense que Deus vai te chamar para destruição, para prejuízo. Ele não põe ninguém, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele te chama para viver uma incrível jornada de relacionamento, de milagres. Os discípulos foram chamados por Deus e para uma proposta, para ministrar, para crescer e ministrar verdade. Os apóstolos mas experimentavam milagres, sinais, provisão, um relacionamento maravilhoso, depois um relacionamento com o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes e a partir dali até hoje está guiando, cuidando, dirigindo a minha e a sua vida. Mas é sempre, primeiramente, a proposta, o que o Senhor quer. Então nós respondemos a Ele. Obviamente, Ele cuida de nós, as demais coisas são acrescentadas, nada nos falta, mas eu submeto os meus sonhos, os meus planos, primeiramente a Deus, ok? Então, vamos lá, hein? Responder a Deus é a chave para o nosso crescimento. Quando você responde a Ele, você cresce, ok? Não vamos ficar um tempo andando com Deus sem se relacionar, sem fazer o que Ele quer. Não vamos ficar apenas no primeiro nível. Poxa, eu aceitei Jesus. Você já deu a primeira resposta. O Espírito Santo lá na conversão falou com você e você respondeu. Foi a primeira resposta que você deu a Ele. Mas não para aí. Toda vez que Ele falar com você, você responde. Pastor, dá um exemplo prático, bem prático. É quando você está numa situação, o Espírito Santo, cara, você tem que perdoar. Tem alguma coisa no seu coração, o Espírito Santo perdoa. Não, mas fez isso comigo, fez aquilo. E você, cara, eu decido por fé responder ao que está no meu coração. Porque o meu interior foi transformado. Quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo passou a morar em você. A natureza divina, a semente divina mora em você. E isso afeta a sua vida. Então você percebe que alguma coisa está diferente dentro do seu coração. Você, cara, eu tenho que perdoar de acordo com a palavra. Jesus mandou perdoar e você responde. Quando você faz o que você sabe que tem que fazer, que o Espírito Santo está falando com você, é aí que você cresce com Deus. O céu se alegra, o Espírito Santo sorri, porque a palavra diz não entristeceis o Espírito, mas não diz que ele não possa ficar alegre. Sabe, ele se alegra. E a alegria dele é a nossa força. Você cresce quando você alegra o Espírito Santo. Amém? Então, faz o que ele te pede, que a gente vai longe. Você vai sentir uma alegria muito grande, uma satisfação, uma de realização, porque você simplesmente está fazendo o que Deus quer. Vai ser fácil? Não. Porque o seu homem exterior, ele vai rejeitar, ele sempre vai gritar e dizer, não, faça isso. A carne é a primeira a responder, não, ela vai gritar, vai gemer. Então, no sentido, muitas vezes, desse trato exterior, não, vai ser difícil sim, o nosso homem exterior vai gritar, mas nosso homem interior vai ser renovado, vai ser fortalecido e vai crescer, ok? Você vai crescer no relacionamento com Deus. Vai ser muito bom. Sendo fiel nas coisas, Deus vai te colocar em coisas maiores. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém? Você não quer viver experiências grandes com Deus? Ser fiel naquilo que Ele tem te chamado. Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero. Ok, então, meu filho, então faz isso aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó. Esse pequenininho. Mas ninguém está vendo. Então, faz esse pequenininho só. Isso aqui, querido, isso que tem valor para Deus, são coisas pequenas. Eu quero fazer coisas gigantescas, eu quero ganhar o mundo, evangelizar. Senhor, eu quero ser generoso, eu quero dar tudo. Ok, faz isso aqui primeiro. De maneira contínua. Sendo treinado pelo Espírito. O Espírito Santo quer te treinar para você estar robusto e preparado nos últimos dias. É nas pequenas coisas. Mas ninguém está vendo, ninguém sabe. Faz o que Ele te pede. O que tem valor para Deus não é em si o que eu faço, mas como eu vivo para Ele. É uma frase que Deus deu ao pastor Hélio, que fala no nosso coração, como eu vivo para Ele. Isso tem valor. Okay? O Evangelho ele está diretamente ligado à prática, à transformação, porque nós fomos salvos para as boas obras. Amém? Então, Deus, primeira coisa que eu queria compartilhar é que Deus ele é um Deus de movimento, Ele sempre tem movimento, ok? Ah, pastor, Deus está crescendo? Eu não diria que Deus está crescendo, mas Ele está sempre em movimento, nos fazendo crescer, ok?
Em Gênesis 1:2 diz: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus estava parado sobre a face das águas. Não, não é isso que está escrito. O Espírito de Deus se movia. Movimento. Estava se movimentando. Não estava parado olhando aquilo tudo. E Deus dizia: haja. E as coisas começaram a acontecer. Deus, Ele é um Deus de movimento. Aleluia. Mas, pastor, Deus não falou ainda, tem que aguardar. Então aguarda, que vai chegar a hora que você vai responder a Ele, você vai ter a resposta, vai saber o que fazer, você vai fazer e vai avançar. Ok? Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de crescimento para o seu povo. Ok? Em Gênesis 1:28, Deus abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Sejam férteis, multiplique-se. Deus deu o cuidado do jardim para Adão. Adão, cuida do jardim, cultiva ele, ó. Aumenta isso aí, cuida, multiplica. Crescimento. Multiplica, crescimento. E esse céu que você vive aí, Adão, esse céu de relacionamento comigo, de provisão, de abundância nesse jardim que você vai cuidar, você vai multiplicar isso para outros. Outros vão viver isso. Ok? Deus quer que o céu que está no seu coração transborde para toda a sua casa, para pessoas. Você quer aquilo que Deus te dá, essa semente divina, cresça e multiplique. Quando você pega uma árvore e a árvore cresce e a árvore frutifica, quem come do fruto da árvore? Ela mesma? Não, outras pessoas. E se a árvore for boa, o fruto docinho, maravilhoso, então pessoas, quanto mais fruto a árvore tiver, mais pessoas vão se alimentar, mais pessoas vão descansar à sombra dessas árvores. Então Deus quer que você seja essa árvore. Poxa, mas eu só vou ficar dando, mas querido, você tem a fonte inesgotável. As tuas raízes estão fincadas em Cristo Jesus. Você tem a fonte, nunca para de jorrar. Se nós não pararmos de sugarmos e bebermos da fonte, ok? Então eu vou falar de novo, essa fonte chamada Deus nunca para de jorrar e enviar alimento para nós, se nós continuarmos a bebermos dessa água. Jesus disse: venham a mim, todos que têm fome e sede. Água ele tem, mas nós precisamos da fome e da sede, nós temos que querer beber, ok? Em Efésios 4:15 diz: longe disso, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, cresçamos. Então, você é o corpo de Cristo, ele, a cabeça, ele se move, responde e nós nos movemos com ele. Então é isso, querido. Cristo a cabeça e nós respondemos. Cristo se move, nós nos movemos com ele, ok? Vamos juntos. Ele te colocou nele, é um privilégio você andar com Cristo. É um privilégio. Cristo se mover e você junto com ele, é um privilégio. Ele é a vida se movendo, a vida jorrando, isso é um privilégio. Então cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. O braço mexe porque a cabeça dá ordem. Se a cabeça dá ordem, mexe o braço, e o braço não mexe, tem uma coisa que não está funcionando legal. Então nós fomos programados para responder a Deus. Quando você anda com Deus, o crescimento nunca para, ok? É sempre em níveis maiores. Pastor, mas eu já ando com Deus há um tempo, tenho experiência com Deus. Parou? Não, Deus tem mais. Não existe limite. Existe uma maturidade, mas sempre experimentaremos mais, porque Deus é ilimitado, não tem fim. Você vai frutificar, vai crescer, vai continuar se alimentando e vai crescer mais e mais e vai desfrutar, porque os melhores frutos estão na maturidade, querido. Então a programação de Deus é essa. Deus se move e nós nos movemos com Ele, ok? Compartilhar um exemplo. Enoque andou com Deus. Em Gênesis 5, fala sobre Enoque, a partir do versículo 21. Mas engraçado que não diz que Deus andou com Enoque, embora ele queira estar conosco, sabe? A presença dele está conosco. É diferente da manifestação da presença dele.
Aqueles que obedecem têm a manifestação da presença. Mas a presença de Deus, se você é nova criatura, a presença de Deus está em você. Diga amém. Está em você. Você é nova criatura, Deus habita, você é templo do Espírito Santo, você recebeu a Cristo, o teu interior foi transformado, o Espírito de Deus habita em você, você é uma nova criatura. A presença de Deus está em você, mas existe uma diferença entre ela se manifestar. Por isso nós temos que interagir com Deus. Ela se manifesta à medida que nós respondemos a Deus em obediência, ok? Mas não diz que Deus andou com Enoque, mas Enoque andou com Deus. Quando Enoque, Gênesis 5, 21, quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Mas 300 anos, querido, a vida do homem gira em torno de 80, 90, ou um pouco mais, às vezes outros um pouco menos, outros um pouco mais. Mas veja, ele andou 300 anos. Cara, ele não ficou entediado. Pelo contrário, o relacionamento dele só melhorou e cresceu a ponto de Deus falar, eu quero você, fica comigo. Ele cresceu tanto no relacionamento com Deus, toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. No versículo 24 diz que Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. O relacionamento com Enoque foi crescendo em 300 anos, 50, 60, 70, 100... Uau, 100 anos andando com Deus. Ih, já cansei, já estou cansado. Não, é vivo, renovador, transformador. 200, 250, 299. Ele cresceu. Foi tão bom o relacionamento dele com Deus. Tão bom que Deus falou, olha, fica logo aqui comigo, Enoque. Está tão bom. Fica comigo. Eu quero. Sabe? Prazer de Deus. Enoque andou com Deus. O homem se move na direção de Deus. Mas, pastor, mas Deus não veio até nós? Sim, ele já deu o primeiro passo. Ele te comprou, derramou o sangue dele, estabeleceu a ponte, o caminho para Deus, que é Cristo, para que todo aquele que crê receba vida. Agora você é dele. Agora ele faz uma proposta de vida para você. Esse é o meu caminho. Essa é a única vida. Esse é o único caminho que deve ser trilhado. Se chama Cristo. Um caminho de vida, um caminho bom, um caminho perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas temos que andar nesse caminho. Não podemos esperar vida, milagres, o incrível relacionamento com Deus seguindo o nosso próprio caminho. Não funciona assim. Não funciona. O homem segue seu caminho e chama Deus. O homem toma suas próprias decisões e chama Deus. Não funciona assim. É o homem seguindo a Deus. Vou falar de novo. Não funciona assim. O homem chamando Deus para abençoar. Mas é Deus que nos abençoa. O homem segue a Deus. Tem em Lucas 2, 25, fala da história de Simeão. Você deve conhecer essa história. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Então, queria destacar a primeira coisa, ele esperava. Ô, pastor, palavrinha difícil, esperava. Ficar esperando, ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo, que você está esperando, ok? Movido pelo Espírito, provavelmente um tempo depois, tá? Somente o texto não relata, tem sequência, mas não diz o tempo que isso levou para ocorrer, uma vez até que ele esperava a consolação de Israel, esperava. Foi ao templo, movido foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, né, Simeão tomou os braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel.
Então ele viu a salvação. Ele esperou e viu a salvação. Então eu queria destacar 3 pontos aqui que são importantes na vida de Simeão. Que primeiro ele esperava a consolação de Israel. Sabe, antes de nós nos movermos, nós temos que esperar Deus falar conosco. Antes de nós decidirmos, pô, pastor, isso é bem simples. É simples mesmo. A palavra de Deus, ela tem uma proposta simples. Mas nós respondemos em obediência. Essa simplicidade. Esperava a consolação de Israel. Nem sempre é fácil esperar. Nosso homem exterior, ele quer resolver. Hein? É simples o mecanismo, mas a prática não é tão simples, porque o homem exterior ele quer resolver. Se cada fibra do nosso ser quer resolver, está se sentindo pressionado, não tem a resposta e Deus ainda não deu sinal verde. E o sinal verde e vermelho não está aqui. O sinal verde e vermelho está aqui. É o Espírito Santo que fala: verde, pode ir. Vermelho, segura, não se move. Segura, Espírito Santo, segura. E cabe a nós não abafar essa voz. Cabe a nós esperar em Deus, buscando, esperar a resposta. Fala, pá, buscando, gastando tempo com Ele. Fala comigo, me orienta, Pai, decisões importantes. E ele esperava. O Espírito Santo estava sobre ele. E o primeiro ponto é que temos que esperar. O segundo ponto de Simeão é que a voz de Deus chegou depois que ele esperou. Revelar-lhe quem? O Espírito Santo. É ele que nós precisamos ouvir. O Espírito Santo fala. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Ele fala com você. Vou te dar um exemplo. Você está numa situação, algo que deva fazer, algo que não pode. Aí você vai fazer algo que não é muito legal. Aí de repente lá dentro de você, você percebe um negocinho bem assim. Bem sutil. É a voz de Deus. É o Espírito Santo. Não ignore. Não deixe ele de lado. Não joga ele para escanteio. Ele é a coisa mais preciosa que nós temos. Jesus o enviou para nós. Ele é o próprio Espírito do Cristo. Não ignore a voz do Espírito Santo. Cultive esse relacionamento. Ok? Para que ele cresça. O Espírito Santo fala com você, você responde a ele. Você fala com ele. Responde em obediência. Pode abrir o coração. Pode se derramar na presença dele. Mas obedece a ordem do Espírito Santo. Pode se render, pode chorar, pode conversar, pode desabafar com ele, mas obedece à voz do Espírito Santo. Então, Simeão esperou e segundo o Espírito Santo falou. Ele estava esperando. Fala, Espírito Santo, você está esperando, ele vai falar. Revelou o Espírito Santo. Ok? Ó, você não vai passar pela morte antes de ver o Cristo. Beleza, guardei. Ok? O Espírito Santo falou. Ok. Agora espera. Falou? Você espera. Ele vai falar. Não quer dizer que é a hora. Se ele fala que é a hora, ok. Aí tem o momento certo. E a terceira parte. Quando o Espírito Santo deu sinal verde, ele foi, movido pelo Espírito, foi ao templo. Na hora certa, né? Quem estava lá? Jesus, né? Quem sabe a hora certa? Se ele vai antes, ele não aguenta, não, eu vou, o Espírito Santo falou. Aliás, ele nem sabia para onde que tinha que ir, né? O Espírito Santo só disse, você vai ver o Cristo. O Espírito Santo falou com você? Guarda no coração. Cara, o Espírito Santo deu uma promessa, um sonho, uma conquista, uma viagem, um casamento, aleluia, filhos, ministério, abençoar alguém, servir, emprego, tá lá, guarda. E espera a hora certa de você ir. Porque Simeão esperou. Quando chegou a hora, o Espírito Santo falou, vai para o templo. Vou para o templo agora, na hora do almoço. Estou brincando, tá? Vai para o templo. Mas agora...
esse é o momento crucial. Esperou, o Espírito Santo falou, agora chegou a hora de ação. O Espírito Santo fala com você, ministra seu coração, glória a Deus, te alimenta, te fortalece, mas isso uma hora e um momento vai virar uma ação, porque nosso Deus é um Deus de movimento, Ele quer se mover através de nós, ok? Deus quer se mover através de nós, nós somos os filhos dele, expressamos Ele. Então, Simeão, pode ir. Para onde? Foi para o templo. Foi ao templo. Espírito Santo, estou aqui. Faço o que o Senhor manda. Estou no templo. Quando trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele que a lei ordenava. Uau! É esse! O Espírito Santo me trouxe no dia certo, na hora certa. Tudo certo. Se ele vai antes, se precipita. Deus sabe a hora certa. Deus, eu estou passando por isso também, situações, você também, querido, estamos esperando em Deus, mas aquele que vem virá e não tardará, mesmo que alguns o julguem atrasado, não, ele virá, calma, o sinal verde vai vir, a situação vai chegar, segura, cristão, segura, querido. Então, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, pode despedir teu servo em paz. Caramba, Senhor, eu vi. Antes de morrer, eu ia ver o menino, eu vi. Completou essa etapa. Cumpri uma etapa. Fiquei firme até o final. Completei esse ciclo. Olha aí, situações de ciclo. Ciclos que a igreja está vivendo, querido. Vamos ficar firme, confiando na vontade de Deus. Nosso coração às vezes pode ficar meio balançado, porque amamos nossos líderes. Amamos nossos líderes. E confiamos em Deus que tem o melhor para nós e para eles, querido. Quem está no trono? Quem é o rei? Quem sabe o que é melhor para todos nós? Somos nós mesmos? Não, é o rei. Quem tem visão global, que enxerga a nossa vida, os líderes, enxerga outras pessoas que precisam ser alcançadas, outras pessoas que precisam ser ministradas. Não olhamos só para nós. Amamos nosso líder. Mas não olhamos só para nós, olhamos para o propósito maior e celestial de Deus alcançar pessoas. Eu imagino Paulo, apóstolo Paulo, chegando numa igreja, fundando a igreja, daqui a pouco ele fala, gente, eu estou indo. Não vai embora. Mas olha o que ele tinha que alcançar, quantas vidas seriam alcançadas pela vida dele. Amavam o apóstolo Paulo, mas eles sabiam que precisavam. Deus tem um propósito. Que frase maravilhosa, né? Deus tem um propósito. Outras pessoas vão ser abençoadas. Deus, quando vê a sua vida, quando Ele vê a vida do líder, Ele não vê só o líder. Quando Ele vê um fruto, Deus vê a semente, aquela semente sendo plantada, a semente crescendo e frutificando, e outras pessoas comendo. Deus vê florestas, e uma semente Deus vê florestas. Porque esse alcance maravilhoso do reino de Deus que multiplica. E você também um dia pode estar em um lugar, e Deus vai falar assim, olha, vem para esse lugar. E lógico que os corações sentem, bate a saudade porque nós somos humanos e amamos, porque esse é o caráter de Deus, amar. Mas você faz porque é a vontade de Deus e vai multiplicar e ampliar. Um dia isso pode acontecer com você. Deus pode te mover de um lugar, de uma igreja, você estando no ministério ou não, e você vai fazer, as pessoas vão sentir saudade. Vai fazer falta, o coração fica apertado. Mas, uau! Existe um propósito maior. Deus não é malvado. Pelo contrário, Ele é amor e quer alcançar, quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Então, querido, confia na liderança. Confia nos líderes de Deus. Nessa nossa liderança tão frutífera, tão séria. Liderado pelo pastor Hélio. Confiamos nessa liderança. Ficamos junto com ela, amamos nosso líder Rodrigo. E
dizemos bem-vindo aí a essa nova liderança com o pastor Wesley e família. Então, querido, fica a saudade, mas olha, coloca expectativa no seu coração para grandes coisas que Deus tem. Amamos nossos líderes, ok? Fica firme aí, Deus te abençoe, guarda essa palavra no seu coração, esse relacionamento vivo com Deus, de esperar, de ouvir a voz de Deus e na hora certa você se mover. Confia no Senhor, que é nosso líder, nosso pastor supremo, que Ele está no controle de tudo, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.